Alô, amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a gente de novo nesta quinta-feira aqui. Primeiro a gente falou de Copa do Brasil e agora vamos trazer um resumo do que foi a vitória do Vasco 1-0, gol do Hugo Moura no segundo tempo. Foi importante essa vitória, o Vasco foi a 40 pontos, encostou no Galo 41, porém o Galo tem um jogo a menos, tem 29, o Vasco agora tem 30 jogos, mas faltava este, venceu, não foi fácil, foi um jogo complicado e a gente vai trazer então o técnico vascaíno, vamos trazer o Rafael Paiva para a sua entrevista coletiva. Antes, eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, paga nada não, um joinha para fortalecer o nosso trabalho. Tem um pedido, né? Se puder me ajudar, te agradeço demais, que vai ser importante, importante, importante. Tá bom? Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Então, vamos já trazer o Rafael Paiva, técnico vascaíno. Vasco volta a vencer, né, depois de um longo e tenebroso inverno, e o próximo jogo será o Bahia na segunda-feira. 1-0 em cima da equipe do Cuiabá, gol do Hugo Moura no segundo tempo, e as considerações do técnico Rafael Paiva. Queria que você comentasse um pouco sobre esse resultado, que dá fim a uma seca de mais de um mês sem vencer para o Vasco, e um pouco sobre o desempenho da equipe também, que já há algum tempo, pelo menos para quem vive esse dia a dia do clube, aparenta estar um pouco abaixo. E se puder brevemente falar também sobre os desfalques do Verratti e do Hugo Moura para a partida contra o Bahia, que entende-se que serão muito pertinentes para a partida. Boa noite. O resultado era fundamental hoje. Hoje a gente tinha que ganhar o jogo de qualquer forma. A gente sabe que a gente ficou muito aquém da nossa forma de jogar que a gente gostaria, mas a gente tinha quase certeza que ia ser um jogo muito difícil emocionalmente, né? A gente vem de um peso ali do jogo do Atlético, no final ter tomado aquele gol que a gente segura um pouco mais. Pelo menos nos pênaltis a gente poderia levar, com algumas chances que a gente criou, que poderia ter ganho o jogo até melhor, mas a classificação não veio para a final, então a gente está carregando, por mais que a gente falasse, que a gente tivesse total consciência de tudo isso, a gente sabia que a gente ia sofrer hoje. Então foi de longe um jogo que a gente não conseguiu encaixar um bom jogo, mas a gente tinha que ganhar. Acho que isso é o mais importante. Hoje a vitória veio e 1-0 foi goleada hoje para nós. Hugo e Verratti são dois jogadores, a espinha dorsal aí da equipe também, junto com alguns outros jogadores. Vão fazer muita falta no jogo contra o Bahia, mas é hora também da gente, mais uma vez, oportunizar outros jogadores, mostrarem a qualidade que tem, trabalham muito para isso. Agora a gente chegou antes do jogo com 9 finais, agora temos 8 finais aí pela frente, que a gente precisa dar o nosso melhor, independente de quem entre para jogar. Boa noite, Gabriel Rodrigues aqui da Trivela, parabéns pela vitória. Queria perguntar sobre o Payet. Ele foi titular no jogo contra o São Paulo, e depois de agora, nesses últimos 2 jogos, ele entrou no final, bem perto do final do jogo mesmo. Hoje teve mais minutos por causa dos acréscimos, e hoje ele entrou muito bem. Acho que, pelo menos na minha visão, ele cadenciou o jogo, conseguiu segurar a bola. Durante a semana se falou sobre alguma insatisfação com reserva, com ter entrado no final do jogo. Queria saber como está essa relação com o Payet, com ele entrando no final do jogo, e sobre a atuação dele hoje, apesar de ter sido pouco tempo, como é que você viu a atuação dele hoje? Payet é um jogador extremamente profissional, né? Ele tem respeitado muito tudo que a gente tem colocado, né? A gente tentou buscar o jogo ali do Payet com o Coutinho junto, a gente viu, a gente já sabia que a gente ia sofrer, né? No jogo contra o São Paulo, de colocar os dois juntos, a gente gostaria de tentar ter um controle maior do jogo, não funcionou. E o Coutinho, o jogo contra o Atlético, era muito importante o Coutinho em campo, e a gente acabou colocando o Payet menos tempo que a gente gostaria, e hoje o jogo estava muito difícil, né? A gente até tentou colocar o Maxi e o Menezes para ter um pouquinho mais o controle da bola, né? Dois jogadores pé contrário para vir para dentro, a gente não conseguiu. O Payet entrou muito bem, hoje entrou muito bem, demonstra o quanto ele é profissional, o quanto ele está motivado. Nas conversas em treino, ele puxa o grupo para cima, ele sabe que ele tem um peso muito grande, e a gente fica muito feliz que, mesmo em pouco tempo, o Payet está contribuindo muito, né? Mas é um jogador que está treinando em alto nível
de novo, a gente sabe da parte que ele está desenvolvendo mais fisicamente, mas temos clareza que a hora que o Paê entrar mais tempo, ele vai contribuir mais ainda. Rafael aqui, boa noite. Marco Vasconcelos, do canal Atenção Vascaínos. Queria te perguntar sobre 2 jogadores, um que entrou e outro que não veio para o jogo, mas que vinha sendo utilizado por você. O Jean Davi, que você já deu algumas oportunidades, hoje ele entrou de novo pelo lado direito e até o final do jogo ele não, pelo menos na minha visão, não estava conseguindo segurar a bola, não estava conseguindo agregar tanto. Por que ele não correspondeu ainda, talvez, às expectativas de vocês? Foi um jogador que veio na janela, então veio, teoricamente, para reforçar o time, para ajudar. E o outro, o Ryan, que surgiu até uma dúvida, se ele sentiu algum problema físico, se ele tinha alguma limitação, foi poupado, ou foi uma opção sua, técnica, tática mesmo para esse jogo, poderia até ter entrado na vaga do próprio Jean Davi, quando o Paulo Henrique foi substituído. Por favor, essas 2 questões. Sim, o Jean Menezes, ele entrou na direita, né? A gente sabe que na esquerda, onde ele se sente melhor para jogar, né? No centro e esquerda, mas a gente perdeu o PH mais cedo, né? No primeiro tempo, então a gente colocou porque a gente sabe que a gente tem escape com o Menezes, é um jogador que faz muito movimento de induzir o adversário que vai no pé para receber nas costas, o movimento contrário também, é um jogador que consegue fazer que a equipe retenha mais a bola, a gente precisava disso em alguns momentos também. E só que é um jogo muito físico, né? Cuiabá é um time muito físico, muito forte, a linha de 4 alta e com muita força física, ele sofre. Acho que ainda ele está adaptando ao futebol brasileiro, né? E hoje ele iniciou na direita, depois na esquerda ele conseguiu fazer algumas ações de qualidade, conseguiu sair, competiu muito, mas eu tenho certeza que a melhor versão do Jean Menezes a gente vai ver um pouco mais na frente ainda, um pouco mais adaptado ao Vasco, ao futebol brasileiro. Tenho certeza que ele tem uma versão melhor que está próximo de acontecer aí, né? Ryan sentiu um pequeno desconforto, a gente não quis correr nenhum risco com ele, acho que dava até para a gente trazê-lo para o jogo, né? A gente sabe que ele é um jogador que pode entrar tanto pela direita quanto pelo centro, né? É um jogador que jogou muito de 9, na seleção brasileira de base ele já jogou muito de 9, e é um jogador que a gente conta muito com ele. A gente sabia que em algum momento a gente ia perder o Verratti pelo cartão, né? Tá muito tempo ali pendurado, e acho que a gente acertou porque agora temos uma opção ali, se a gente optar pelo Ryan, de estar 100%, e o jogo contra o Bahia vai ser um jogo muito difícil, uma equipe que tem muita posse de bola, está brigando lá pela Libertadores, então tê-lo 100% vai nos ajudar bastante também. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino, parabéns pela vitória. Você mesmo falou que hoje não deu liga, valeu pelos 3 pontos, acho que também é o sentimento do torcedor, né? O time ressentiu o esforço do sábado, debaixo de chuva, aquele jogo. E o que fazer para o próximo jogo, que já é segunda-feira, contra o Bahia? Eu acho que o maior desgaste que a gente teve hoje foi mental. Assim, por mais que a gente tivesse total consciência disso, a gente falou muito sobre isso, a gente tinha que dar a resposta hoje. O ânimo não é o mesmo, né? A gente teve externamente, assim, no jogo contra o Atlético, a torcida foi maravilhosa, o quanto ela apoiou, o quanto ela empurrou o tempo todo, o quanto a gente acreditava nessa classificação. E não tem como, depois de uma desclassificação dessa, né, uma chance grande de chegar na final, que há muito tempo o Vasco não chegava, descarrega muito mentalmente, né? Então a gente sabia que a gente ia sofrer muito pelo desgaste mental hoje. Então, o início de jogo, acho que isso ficou muito claro, a gente sofreu um pouquinho ali, a gente até criou, na minha visão, 2 chances claras de gol ali, uma com o Verratti dentro da área, tivemos um rebote ali de escanteio com o Léo, né, embaixo do gol também, e a gente poderia ter feito o gol antes, tranquilizado um pouco mais, mas, de novo, hoje 1-0 foi goleado porque a gente precisava ganhar o jogo, e a gente competiu muito de novo, longe de fazer o nosso melhor jogo, mas tenho certeza que segunda-feira a gente já está agora conectado ao Campeonato Brasileiro, aos outros jogos restantes, a gente vai tratar como 8 finais agora. Boa noite, Paiva. Pablo do Mosaico Esportivo, parabéns pela vitória. Eu gostaria que você falasse um pouco o que o torcedor do Vasco pode esperar desse grupo focado no Campeonato Brasileiro, se pode sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. A gente vai, de novo, lutar como 8 finais. A gente vai tentar brigar o máximo que a gente conseguir. Não dá para a gente falar qual é um objetivo, porque eu acho que, no mínimo, a competição sul-americana a gente tem que buscar.
Acho que isso é o mínimo aí que a gente tem que tentar buscar. A vitória de hoje era muito importante, né? Nos dá uma energia nova aí. E a gente vai lutar muito, a gente vai brigar muito, assim como a gente competiu muito em todos os jogos até agora, para a gente continuar na primeira página da tabela. Acho que a gente já está há muitas rodadas aí entre os 10 primeiros e a gente vai lutar muito para a gente manter entre os 10 primeiros. Boa noite, Paiva. Vitor Seta, do Globo. Eu queria te perguntar sobre o Jair. Ele voltou hoje depois de 8 ou 9 meses. Dá alegria para a torcida, anima a torcida à volta dele. E eu queria que você falasse como é que foi tanto essa antes de relacionar, quanto a decisão de colocar ele no jogo, como é que foi o que você pensou ali. E queria aproveitar e te perguntar também como é que estão as situações do Paulinho e do Adson. Se existe alguma chance, se existe uma perspectiva deles voltarem nessa temporada, assim como o Jair conseguiu voltar. O Jair era um caso muito sensível, né? Tanto tempo fora, e qual momento voltar, né? Nunca tem um momento tranquilo o Vasco, né? A gente está sempre lutando, brigando muito, lutando pela vitória. Então, eles sabem que voltar aqui sempre vai voltar numa dificuldade alta de jogo, né? E a gente até já poderia ter relacionado o Jair no jogo contra o Atlético, a gente achou melhor não, né? Sabia do peso do jogo, da intensidade do jogo, a gente não quis correr o risco com ele. E hoje não ia ser um jogo fácil, a gente sabia aí todo o peso que a gente estava carregando, a vitória precisava vir, mas ele já estava se sentindo melhor, mais confiante também. E hoje surgiu a oportunidade de colocá-lo, acho que ele correspondeu bem, né? É um jogador importante, é um jogador querido no grupo também, um jogador extremamente experiente, a gente precisa dessa experiência agora e correu tudo bem. A gente está muito feliz aí pelo retorno do Jair, tenho certeza que ele vai se condicionando cada vez mais, ganhando ritmo de jogo, é um reforço positivo que a gente tem dentro do nosso grupo, né? Paulinho ainda está em transição, ainda está sem contato, não volta tão já. A gente tem que ter paciência também, vai depender muito do dia a dia dele, né? Adson ainda não voltou a trabalhar com o grupo, com bola, vai demorar um pouquinho mais aí. Olá, Paiva, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Eu queria que você explicasse a saída do Paulo Henrique, ele pediu, mas se foi ele estava passando mal, algum problema muscular, explicasse e se ele preocupa para segunda-feira. E também queria que você destacasse a questão que eu acho que incomodava muito o Felipe Coutinho, que ele não tinha vencido ainda desde que retornou ao Vasco, né? E ele consegue essa vitória, que você mesmo disse que tecnicamente, de fato, o Vasco não foi bem, mas o importante nesse momento era a vitória. Então, queria saber se ele sentia, ele estava sentindo alguma coisa em relação a não vencer, essa pressão muito grande. Como é que você avalia, como é que ele estava depois do jogo? Se desse para falar alguma coisa assim, que é aquela vitória que lava a alma e daí por diante ele pode ser o que a torcida espera muito dele. Obrigado. Em relação ao PH, ele está com uma tosse ali, sintomas de gripe, né, que tem atrapalhado. Ele tem tossido muito quando ele sprinta, né? E ele é um jogador muito rápido, sprinta demais. E ele já está incomodando. Desde o jogo de São Paulo ele já estava assim, tanto que a gente tirou ele no intervalo do jogo. O jogo contra o Atlético a gente estava muito receoso que ele sofresse, ele conseguiu sustentar bem, foi o melhor jogo. Tá tomando antibiótico aí para ver se melhora. E hoje a gente sabia que ele ia sofrer, mas a gente esperava pelo menos um tempo, né? Mas aí deu uma crise ali que ele não conseguiu. Mas eu acho que, tomando os remédios que ele está ali, acho que em 1, 2 dias ele já está melhor. A gente acredita contra o Bahia, ele está muito próximo de 100%, né? Em relação ao Coutinho, ele sabe que ele carrega uma pressão muito grande, né? Para o seu jogador, do tamanho que ele é, do peso que ele tem, para o Vasco, para o futebol brasileiro. E ele se cobra muito, é um jogador que busca muito, tá tentando evoluir a cada jogo, tecnicamente, fisicamente. E essa vitória é muito importante, né? Para tirar um pouquinho esse peso, mas é um jogador fantástico, é muito acima da média. E o gol aqui também, ele quer fazer o gol, que já fez 2 gols, mas não foi em São Januário. Então o gol, a hora que ele fizer, também vai tirar essa carga. Mas é um jogador que tem agregado muito para nós em todos os sentidos e tenho certeza que ele está cada dia mais adaptado aí ao Vasco, ao futebol brasileiro novamente e vai nos ajudar muito nesses 8 jogos aí.
Boa noite, pai. Valana Fonseca, da Vavel. Parabéns pelo resultado. Eu queria conversar contigo porque estava uma questão que está incomodando o torcedor, é a questão do meio campo do Vasco, que reclama que não está criando, que são 2 volantes, e isso. E hoje você acabou fazendo a modificação, você usou Puma como, vamos falar aqui, um ponta, um ala, por aí. Queria entender isso, só que depois ele acabou voltando para a própria lateral, que é a posição de origem dele. Foi realmente com o intuito de povoar o meio campo, de tentar criar mais? O que foi? O Puma a gente tem usado já alguns jogos como um ponta, né, como um extremo, para fazer aquela dobra com o PH. E ele tem correspondido bem, é um jogador potente, tem uma boa finalização de média distância, é um jogador que tem um bom cruzamento. Quando ele corta para dentro, ele tem uma perna esquerda que ele consegue dar sequência na jogada, né? Então ele tem agradado ali como ponta, como um ala. E como o PH saiu no primeiro tempo, ele voltou para a lateral, né? Onde a gente é um jogador também muito confiável e tem jogado bem. As convocações para a seleção uruguaia têm deixado ele mais motivado ainda, é um jogador inteligente. Então, consegue desempenhar as 2 funções ali, né? Tanto quanto ala, atacante, quanto lateral, né? A ideia de ter mais jogadores por dentro, a gente quer tentar construir mais, a gente sabe que isso é importante. Mas hoje a gente tinha clareza que ia ser um jogo difícil, o Cuiabá também está lutando ali, a cada ponto é muito importante, a gente sabia disso, mas a gente vai conseguir desenvolver melhor esse jogo por dentro que a gente está tentando buscar melhorar. Paiva, Eduardo Canelas, canal Os Vascaínos. Cara, o começo do teu trabalho no Vasco sempre foi norteado por muita utilização na base, até por você ter vindo de lá, ter uma boa relação, ter muito conhecimento com esses atletas. Isso veio diminuindo de uns tempos para cá, tendo muita oportunidade para o Ryan e para o Leandrinho. Próximo jogo, por exemplo, o Verratti está fora, podemos ter aí, quem sabe, o GB ganhando uma vaga, outra. O Luiz Gustavo também é um atleta que treinou essa semana com você, inclusive treinou ontem também, gerou uma grande expectativa. Aí eu queria que você também fizesse um catadão dessa molecada da base, que sempre foi uma tradição do clube, essa base forte. Como está essa relação? E a gente pode esperar mais utilização da base nos próximos jogos? Obrigado. Sim, a nossa vontade é colocar vários jogadores para jogar aí, mas a gente sabe o peso que é o Vasco, né? É uma pressão muito grande, é uma responsabilidade enorme para eles. Leandrinho e Ryan têm ganhado uma minutagem maior do que outros atletas, né? Jota era um jogador que estava jogando, está também no processo de recuperação, né? E não está conseguindo jogar nem no sub-20, né? Está recuperando ali uma lesãozinha que ele tem. E Luiz, eu tenho clareza que a hora que o Luiz conseguir jogar, é um jogador que vai deixar uma marca grande aqui para o Vasco, mas jogar na defesa do Vasco é uma responsabilidade muito grande, né? Maicon e Léo sabem bem disso, João, o peso é muito grande. Queria ter um jogo mais tranquilo para poder colocar, atingir uma pontuação que a gente tem que atingir logo para poder colocar o Luiz, mas eu acho que está próximo, a gente já pensou várias vezes em colocar, porque é um atleta que tem um vigor físico muito acima da média, tem uma capacidade técnica alta, um jogador muito competitivo, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Ele ainda tem 18 anos aí de idade e vai ter o tempo dele, A gente tem outros jogadores ali, Bruno Lopes, como a gente já colocou em um jogo, tem jogado muito bem no sub-20, Zucarello é um jogador muito técnico. Vou ser injusto se eu falar alguns nomes aqui, porque eu vou deixar outros para trás. Paulinho é um lateral que a gente tem também de muita qualidade técnica, jogador que teve algumas lesões ano passado e esse ano, mas é um jogador muito técnico também. A gente tem outras promessas ali que eu tenho certeza que a curto espaço de tempo vão ter o espaço deles, né? A gente gostaria de novo de ter mais tranquilidade para poder colocar, mas não é esse contexto agora, né? Acho que faz alguns anos aí que a gente tem sofrido o Vasco para a gente poder apostar nesses jogadores. Quando você coloca os jogadores ofensivos, por mais que eles errem, ainda tem uma sustentação por trás. Defensivamente, o peso é muito maior de colocar um atleta jovem para jogar. A gente tem consciência disso. Mas pode ter certeza que tem muitos jogadores talentosos ali que a gente está de olho, que a gente vai colocar no momento certo. A gente espera aí poder fazer bons jogos aí nesses 8, os próximos jogos, conseguir as vitórias, uma sequência de vitórias de novo, porque daí a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para colocar esses jogadores aí que vão nos ajudar bastante também, e é o futuro do Vasco também.
Rafael Paiva, parabéns pela vitória. Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. Queria fazer uma pergunta que não é particular para você. Existe um código de ética interno entre o elenco, entre os jogadores, que não se pode substituir um jogador que entrou durante a partida? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o Jean David estava muito mal no segundo tempo, muito mal e era visível. E quando você chama o Payet, a maioria da torcida imaginou, caramba, vai sair o Jean David e vai entrar o Payet, até porque o Jean percorria no campo o espaço que o Payet atua, né? Só que você chama o Matheus Cocão para substituição e contraria aí essa parte da torcida, não posso totalizar, né? Mas existe algum código de ética que não se pode fazer isso? Eu já vi alguns treinadores fazendo, mas ainda não encontrei em você esse tipo de situação. Não, já fiz muitas vezes isso daí, porque eu acho que o mais importante nessa situação é a vitória do Vasco, independente de quem está ali. Eles são profissionais o bastante para entender que isso nunca é para o lado pessoal, né? Então o jogador tem que ter clareza. Claro que eles não vão gostar, mas a gente tem que pensar num bem maior que é coletivo, né? A gente tem que pensar na vitória. A ideia de colocar o Payet é que a gente sabia que o Payet ia reter mais a bola, né? O Matheus Cocão ali, ele marca muito bem, mas ele não tem... ali naquele momento, ele não estava conseguindo reter a bola para dar o tempo para o Jean Menezes conseguir jogar mais, para conseguir andar para dentro. E a gente sabia que com o Payet isso ia acontecer. A gente poderia perder ali o risco de perder um jogador na marcação, um jogador que andasse mais para trás, né? Continuar com o Matheus Cocão, a gente poderia garantir que a gente ia marcar melhor por dentro, mas daí o Payet ia cair mais pelo lado do campo, né? Agora o Payet por dentro, a gente sabe que ele vai se colocar no espaço que a bola ia entrar e ele retém muito bem a bola, e ele ficando com a bola, a gente sabia que o Menezes poderia subir de produção. Então essa foi a ideia, e por isso que a gente acabou deixando o Jean Menezes, né, para ter uma conexão melhor ali, para ele conseguir entrar no jogo, para a gente matar o jogo. A gente precisava tentar buscar o segundo gol, porque estava muito perigoso. A gente sabia que o Cuiabá colocou um segundo atacante, começou a lançar a bola para dentro da área, desde a defesa. Então eu acho que independente se tivesse o Matheus ou o Jean Menezes defendendo, essa bola ia para a área de qualquer forma, porque eles iam colocar, nem que se fosse através do Walter, do goleiro, essa bola ia para dentro da área. Então a gente ia tentar logo fazer o segundo gol, ter o Payet para reter a bola e ter o Jean para conseguir atacar o espaço ali. Eu acho que a gente até teve uma oportunidade, inclusive com o Verratti ali no final, que a gente poderia ter feito o segundo gol, mas a gente não fez. Mas foi em cima disso que a gente pensou a troca. Então, técnico Rafael Paiva. Vasco tem, então, agora um jogo importante contra o Bahia, e o Hugo Moura tomou o terceiro cartão amarelo, estava pendurado, né? E está fora do próximo jogo. Um jogo muito difícil também, São Januário, segunda-feira, 9 da noite. Mas por que esse jogo não é domingo, Wellington? Domingo é dia de eleição, a CBF não tem jogo em lugar nenhum. Então, ou os jogos espalhados aí, sexta, sábado ou segunda-feira, no caso do Vasco e Bahia, será na segunda-feira. Comente aí o que você achou da atuação, da volta do Jair, quem que você gostou, quem você não gostou. Deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para receber sempre aquele nosso abraço. Wellington Campos FC, se inscreva aí, dá aquele joinha. O joinha é importantíssimo para o YouTube entender que você gosta. E o seu comentário também. Interaja conosco. Depois de mais uma vitória, o Vasco segue brigando por uma Copa Sul-Americana nesse momento. Mas será que ainda dá tempo de sonhar com uma pré-Libertadores? Comente aí. Não esqueça de deixar o seu nome e o nome da sua cidade. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.